convido o doutor Daniel Sarmento a se pronunciar pelo Amicus Curiae, Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes. Vossa Excelência também tem até 15 minutos para se pronunciar e tem a palavra. Excelentíssima Ministra-Presidente, Carmen Lúcia, Excelentíssima Ministra Rosa Weber, senhores ministros, senhor representante do Ministério Público Federal, senhoras e senhores. Joaquim Nabuco, há bem mais do que 100 anos, dizia que por muito tempo a escravidão seria a principal característica do país. Infelizmente, a história não o desmentiu. Nas masmorras medievais brasileiras abundam negros. Nas marquises imundas das nossas cidades predomina a população negra. Dos 56 mil homicídios aproximadamente ocorridos no ano passado, 77% deles vitimou pessoas negras. Os negros representam mais do que 55% da população brasileira e apenas cerca de 27% do Serviço Público Federal. Portanto, o cenário de desigualdade justifica sobejamente a política de ação afirmativa prevista na Lei 12.990, na linha da jurisprudência dessa Corte, firmada em diversos precedentes, com destaque para a DPF 186 da relatoria do ministro Lewandowski. E há vários fundamentos que justificam a constitucionalidade dessa política pública. Igualdade material. O cenário de desigualdade é dramático e a nossa Constituição adota uma compreensão de igualdade que busca transformar realidades adversas, realidades refratárias. A promoção do pluralismo. Sabe-se que é importante que as instituições representem e sejam responsivas à sociedade. Um serviço público plural tenderá a atender muito melhor uma sociedade também plural. Digo isso pela, inclusive, minha experiência como professor da primeira universidade que adotou o sistema de cotas no Brasil, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E é notável como se tornou mais rica a atividade discente e docente com o pluralismo entre os nossos alunos. Sabemos, por exemplo, que o nosso sistema de justiça padece de um grave racismo institucional, que nas prisões normalmente vão os 3 P's, pobres, pretos e prostitutas. Será que, se no sistema de justiça houvesse políticas de ação afirmativa, houvesse um percentual maior de negros, haveria, enfim, a prisão de pobres com poucas gramas de maconha enquadradas como traficantes e brancos de classe média com quantidade maior enquadrados como usuário? O racismo institucional ele não é alimentado por esse cenário em que falta pluralismo nas instituições? E o reconhecimento. É importante que as pessoas se sintam, de alguma maneira, identificadas naqueles que exercem cargos de prestígio e poder. Isso é relevante para a promoção da sua autoestima, isso é relevante para a promoção da sua identidade. E o direito ao reconhecimento tem fundamento constitucional na dignidade humana e na própria igualdade. A democracia, como foi bem dito aqui, quando o Poder Legislativo atua em detrimento de minorias que são vítimas de estigma e discriminação, se justifica uma intervenção jurisdicional mais enérgica. Mas quando ele atua em favor dessas minorias e com larga e expressiva maioria de votos, como foi bem destacado pela OAB, o Supremo Tribunal Federal deve adotar uma postura autocontida e deferente diante dessa legítima escolha política, que eu diria que não é nem uma escolha política, que é um imperativo constitucional à promoção das políticas de ação afirmativa no cenário brasileiro. Avanço para destacar alguns outros pontos que também vêm à baila nesse processo. A Educafro está de acordo com a constitucionalidade do critério de autodeclaração previsto no artigo 2º, caput e parágrafo único da Lei 12.990. Disse, no entanto, num texto clássico da teoria política, James Madison,
me refiro ao federalista número 51, que as pessoas não são anjos e por isso que existem os governos. As pessoas não são anjos e por isso existem as leis. Uma política pública que lida com bens escassos e disputados, como são as vagas no serviço público, no cenário de desemprego como que nós vivenciamos, deve contar com mecanismos para que sejam coibidas fraudes, inclusive para que a política não seja relegada ao plano do meramente simbólico, inclusive para que a política não seja desmoralizada. O Poder Público Federal, no Executivo, até editou uma orientação, me refiro à orientação normativa número 3 da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, prevendo esse tipo de controle. É importante que ele ocorra e é importante que em outras instituições que também realizem essa política de ação afirmativa, mecanismos similares sejam postos em prática. Então, a Educafro entende que é necessário fazer uma interpretação conforme a Constituição do artigo 2º, parágrafo e caput parágrafo único da lei, para que se assente que não há apenas a possibilidade, mas a necessidade constitucional de que haja algum mecanismo de controle da autodeclaração, muito embora parta-se da premissa da autodeclaração e da sua legitimidade. Avanço para um outro ponto que a ministra Grace já tangenciou muito bem aqui da tribuna. Pode haver controvérsia a propósito da amplitude dessa política de ação afirmativa. O artigo 1º da Lei 12.990 se refere à administração pública federal direta e indireta. O Poder Judiciário vem entendendo que deve se submeter à Lei 12.990. Tanto assim que esse próprio Supremo Tribunal Federal, em concurso público para servidores, adotou cotas raciais. O STJ fez a mesma coisa, os tribunais regionais federais da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª região fizeram a mesma coisa, assim como o Tribunal de Contas da União e a Defensoria Pública da União. No entanto, lamentavelmente, o Ministério Público Federal não vem fazendo a mesma coisa. O Ministério Público Federal abriu um concurso público posterior à edição da Lei 12.990, sem previsão de política de ação afirmativa. Quero eu crer que isso não se deve a uma intenção deliberada de descumprir a lei. O Ministério Público jamais faria isso. Mas quero acreditar que a razão deva ser a compreensão de que o artigo 1º da Lei 12.990 diz respeito tão somente ao Poder Executivo Federal. Mas é muito importante que se estabeleça o raio de ação dessa lei, que ela trata de toda a administração pública federal, lato sensu, o que também envolve os demais poderes do Estado, o que também envolve as entidades dotadas de autonomia constitucional. Inclusive porque, se um dos objetivos mais importantes das políticas de ação afirmativa de corte racial é pluralizar esses espaços de poder, é fundamental que esses espaços tão qualificados também se beneficiem do pluralismo, que também haja ali exemplos em que a população negra possa se identificar. Finalmente, Excelências, o último ponto que eu queria trazer à baila, e que também foi muito bem suscitado da tribuna pela ministra Grace Mendonça, diz respeito à compreensão do artigo 4º da Lei 12.990. O artigo 4º da Lei 12.990 prevê um critério intercalado de nomeação entre candidatos de concorrência geral e candidatos cotistas. Para cada 5 pessoas aprovadas, os 4 primeiros serão da concorrência geral, o 5º será sempre o candidato cotista. Pois bem, em decisão administrativa, a Advocacia Geral da União, discutindo um concurso da própria Advocacia Geral da União, manifestou o entendimento de que a cota prevista no artigo 4º não se projeta na lista de antiguidade da instituição. Então, traz-se apenas a nota para verificar quem são os candidatos mais antigos, o que tem inequívoca relevância na futura promoção desses candidatos, na sua eventual remoção.
Por que essa orientação, com todas as vênias, deve ser afastada? Em primeiro lugar, porque ela parte da premissa de que a classificação correta, adequada, justa, é a, entre aspas, meritocrática. É aquela que se basearia apenas e tão somente nas notas obtidas pelos candidatos no concurso público. Esse Supremo Tribunal Federal, no julgamento da DPF 186, foi muito duro ao repelir essa ideia de uma meritocracia formal, porque ela ignora as adversidades que as pessoas vivenciam em sua realidade concreta. Ela ignora a desigualdade de oportunidades. Então, o critério efetivamente meritocrático é aquele que incorpora algum mecanismo para contrabalançar uma desvantagem já vivenciada. Por isso, dizer que, olha, o justo entrou daqui para frente, utiliza-se apenas as notas, ignora a desigualdade de oportunidade, ignora todos os valores substantivos que justificam as políticas de ação afirmativa. Mas não é só isso. Os candidatos que são colocados no final da fila ficam ali com a marca de que seriam como que servidores públicos menos merecedores do seu cargo, menos merecedores da função pública que vão passar a desempenhar, o que atinge a ideia do reconhecimento, sem falar que isso tende a postergar a promoção desses servidores para os escalões superiores das respectivas carreiras, quando que o pluralismo da administração pública, especialmente das posições de maior destaque, é um dos objetivos centrais das políticas de ação afirmativa. Esses dois últimos temas que eu acabo de tangenciar, eles dizem respeito a dispositivos que são objeto da ação direta de inconstitucionalidade. Essas duas questões, é verdade, não estão discutidas na bela petição inicial do Conselho Federal da OAB, mas o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência pacífica que, em sede de jurisdição constitucional abstrata, a causa de pedir é aberta. Vale dizer, sobre aquelas normas que estão em discussão, outros argumentos podem ser aduzidos. Eu finalizo com mais um último ponto sobre a absoluta compatibilidade das políticas de ação afirmativa com a ideia de concurso público. Alegou-se, em algumas das decisões que afirmaram a inconstitucionalidade das cotas raciais nos concursos públicos federais, que para concurso teria de ser diferente, que para concurso é um outro artigo, é o artigo 37, e ali vale a meritocracia. Dessa meritocracia formal e desencarnada, já falei, não vou me repetir. Mas o argumento do artigo 37, ele não pode prosperar por várias razões. A primeira delas é que o próprio artigo 37 abre a exceção para as cotas, para as políticas de ação afirmativa, quando trata das pessoas com deficiência. E a segunda, e talvez mais relevante delas, é que não se interpreta a Constituição em tiras. O artigo 37, naturalmente, tem que ser lido à luz do espírito de toda a Constituição, que é uma Constituição emancipatória, é uma Constituição que se propõe a incluir o excluído, e na vida social brasileira o negro tem sido historicamente excluído. O Martin Luther King, naquele famoso discurso que proferiu em Washington, dizia que a Declaração de Independência norte-americana e a Constituição norte-americana representavam um cheque que tinha sido concedido à população negra, mas que os Estados Unidos não estavam honrando o cheque, que o cheque até então era um cheque sem fundo, mas que ele acreditava no cofre moral da nação, na existência de recursos nesse cofre moral da nação para resgatar aquele cheque. A Constituição de 88 também emitiu esse cheque em favor da população negra. E a Educafro tem a confiança de que o Supremo Tribunal Federal, nessa sessão histórica, saberá resgatar esse cheque.